Qual é o melhor carro de cada década? Na década de 50, foi o Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, o primeiro carro da história com as icônicas portas em forma de asa de gaivota que criou a pura revolução através do estilo refinado. E ainda por cima foi o carro que mostrou que a Mercedes é a Mercedes, carro feito apenas para a classe alta, para quem sabe aproveitar uma boa taça de vinho acheirando e tomando com o mindinho levantado. O 300 SL foi o primeiro carro de produção do mundo com injeção direta de combustível. Seu motor 3.0 de 6 cilindros entregava 215 pocotós, fazendo de 0 a 100 em apenas 8,8 segundos, coisa que nem mesmo alguns, entre aspas, esportivos, fazem nos dias de hoje. E pensa comigo, anos 50, que carro tinha essa velocidade? Foi algo mais que impressionante para a época, mas não era só veloz, era leve, construído com estrutura tubular e atingia uma máxima de 260 km por hora. Um foguete de luxo, nascido da engenharia de corrida da Mercedes. O Gullwing virou um símbolo de status, inovação e desejo. Até hoje, é considerado um dos carros mais lindos e importantes da história. Lenda que hoje custa centenas de milhões. Já nos anos 60, o mundo viu nascer um mito. Todos acharam que nenhum oponente iria superar o Corvette como o melhor da década. Mas foi no final, em 1968, que o Ford Mustang GT 390 nasceu. Trouxe o visual mais agressivo possível, traseira, fastback e ronco inconfundível do V8 6,4 litros. O GT 390 era o símbolo da rebeldia americana. Mas não foi só pela potência. O Mustang brilhou nas pistas, e principalmente no cinema. Eternizado por Steve McQueen em Bullitt. Essa máquina entregava cerca de 325 pangarés e fazia de 0 a 100 em menos de 7 segundos. O suficiente para deixar qualquer um grudado no banco. Ninguém sabia o que era isso até conhecer esse carro, tão icônico que até hoje é utilizado em outros filmes e séries para replicar o hype que tinha naquela época. A pura emoção bruta. Um verdadeiro ícone dos anos 60, tanto o GT 390, G500 Shelby e qualquer outra versão do Mustang, marcou gerações e definiu uma era. O carro que entregou o que conhecemos hoje sobre Muscle Car e Pony Car, uma lenda viva. Nos anos 70, não existiu um carro mais marcante do que a Lamborghini Countach. Um supercarro que definiu um novo conceito de design no mercado automobilístico mundial. E após seu lançamento, todas as outras marcas de supercarros se inspiraram no design dessa lenda. Nascido em 1974 e sendo o último projeto de Ferruccio Lamborghini antes de aposentar. Cada traço desenhado desse carro, a caneta soltava fogo. Era revolução atrás de revolução. Linhas agressivas, portas que abriam para cima como asas e um design que não parecia ser do seu tempo. Equipada com um motor V12, ela entregava 375 cavalos de potência, 0 a 100 em 5,6 segundos, e uma velocidade máxima de 316 por hora, o que o colocava entre os mais rápidos do planeta. Mas o Countach não era só sobre números. Ele simbolizava o excesso, a ousadia e a liberdade dos anos 70. Era um pôster na parede ao lado dos Beatles, o sonho de antes, e continua sendo o sonho de agora. Agora, se tem um carro que representa com perfeição os anos 80, é a Ferrari F40, o carro mais conhecido da marca. Lançada em 1987 para comemorar os 40 anos, foi o último carro aprovado por Enzo Ferrari em vida. E que despedida, viu? Se liga na cor, olha o design. Tudo sobre esse carro foi feito se inspirando nos carros nas pistas. E aquele icônico aerofólio traseiro, então. A F40 parecia um carro de corrida legalizado para as ruas. No seu coração habitava um V8 biturbo, 2,9 com 478 Ferraris de potência, que levava o monstro de 0 a 100 em 3,8 segundos. Praticamente o dobro de velocidade da década passada, uma insanidade do seu tempo. E atingia até 325 na máxima. Nada de luxo. O interior era puro alívio de peso. Sem rádio, sem carpete, só fibra de carbono e brutalidade. Era dirigir e sentir cada vibração. Era um esportivo de verdade. Era apenas a Ferrari sendo a Ferrari. A F40 marcou uma geração e até hoje é considerada por muitos a Ferrari mais visceral já feita. Um verdadeiro ícone automotivo que envelheceu como um clássico eterno.
Dando continuidade nos anos de 1990. Esse aqui foi especial, pois se trata do primeiro carro do que futuramente seria uma grande marca. Estou falando da McLaren F1. Lançada logo no começo dos anos 90, a F1 foi feito sem limites de orçamento. A marca queria um início estrondoso no mundo dos carros. Assim nasceu esse pedaço de pecado. O primeiro supercarro da história, com motor V12 de 6,1 litros da BMW, que entregava 627 pocotós, 0 a 100 em 3,2 segundos e uma máxima de 386 km por hora. Tão impressionante que continuou sendo o carro mais rápido do mundo por mais de uma década. Mas não era só velocidade meu gafanhoto. Tinha inovação de sobra, bancos em trio com o motorista no centro, estrutura em fibra de carbono e uma engenharia tão precisa que parecia carro que a própria NASA criou. Em uma época de transição entre o analógico e o digital, o McLaren F1 foi o ápice da engenharia purista. O carro mais icônico dos anos 90 e, para alguns, de todos os tempos. Agora, a virada do milênio. Partindo para os anos 2000, existe apenas um carro que superou qualquer um durante todos esses anos nessa indústria vital. O carro que definiu essa década foi ninguém menos que o lendário e icônico Bugatti Veyron. Lançado em 2005, ele não era apenas veloz. Era um Bugatti absurdamente revolucionário. O primeiro carro a utilizar um motor W16 e ainda por cima com 4 turbinas. O primeiro carro a ter 1000 cavalos, o primeiro a ter um 0 a 100 em 2,5 segundos. O primeiro a quebrar a barreira dos 400 km por hora e, por fim, o primeiro carro da história a ser considerado um hipercarro. Isso numa época em que o mundo ainda se encantava com carros de 300 pocotós. O Veyron se tornou quase como uma lenda urbana assombrosa, sendo coroado o carro de produção mais rápido do planeta por vários anos. Mas, pô, não será só potência, né? É um Bugatti, meus amigos. Puro luxo do luxo do luxo do luxo. Feito quase artesanalmente, com acabamento digno de carro para a Rainha Elizabeth. Só que com uma alma de foguete interplanetário. Custava mais de 1 milhão de euros, equivalente a quase 7 milhões de reais na época, convertendo para os valores atuais, cerca de 30 milhões de fazioeles. E a Bugatti dizia que perdia dinheiro a cada unidade vendida, só para provar do que era capaz. O Veyron não foi só o melhor dos anos 2000, ele foi um divisor de águas na história do automobilismo. O carro com o sucesso mais absurdo do mundo. Chegando perto da atualidade, agora nos anos de 2010, o trono do rei foi deixado ao príncipe, então só poderia ser lugar da Bugatti Chiron, o supercarro discípulo que conseguiu superar o mestre. Lançado em 2016, o sucessor do Veyron veio com um motor W16 8.0 quadriturbo, entregando 1.500 pangarés luxuosos de potência e mais de 163 freaking quilos de torque. Com esse absurdo sob o capô, o Chiron é capaz de atingir o 0 a 100 em 2,4 segundos e a cerejinha do bolítio, 490 km por hora de máxima na versão Super Sport 300+, o primeiro carro de produção a ultrapassar a barreira das 300 milhas. Mas o Chiron não é só número. Ele é tecnologia de Fórmula 1 com luxo de Rolls-Royce. Cada detalhe é artesanal. Tudo, literalmente feito à mão, e o carro é tão estável a 400 por hora quanto um sedã a 100. Na década em que todos buscavam o limite, o Chiron simplesmente criou um novo. Esse é o carro que transformou a década de 2010 num marco da velocidade e da engenharia. E mais uma vez a Bugatti se provou ser acima dos 100%. E dessa vez, com uma menção honrosa do Koenigsegg Jesko Absolute, que é ainda mais extremo que o Bugatti Chiron em alguns aspectos, contando com 1.622 cavalos e uma velocidade máxima teórica de 531 por hora. Mas como eu disse, é teórico, além de ser um meio termo dos anos 2019 para 2020, por isso, fica como menção honrosa. Nos anos 50, descobriram o que era a Mercedes de verdade. Nos anos 60, apreciaram a sensação de ter a cabeça colada no banco pela primeira vez. Nos anos 70, um novo marco na era de supercarros se iniciou. Nos anos 80, observamos uma luta épica entre os dois maiores rivais. Nos anos 90, o primeiro hipercarro nasceu. Nos anos 2000, os primeiros 1000 cavalos foram testados em pista. Nos anos 2010, os recordes ficaram ainda mais absurdos. E agora chegamos à era atual, a década de 2020, onde a tecnologia já tomou conta dos automóveis e, por isso, o trono do rei dos supercarros tem um novo nome, Rimac Nevera, um hipercarro 100% elétrico que veio de Pallet na região de Kanto. Esse é o primo do Pikachu. Brincadeira! É da Croácia e tá fazendo Ferrari e Bugatti parecerem carros comuns. Por mais absurdo que isso possa soar, são quase 2.000 pokémons elétricos de potência, totalizando exatamente 1914. 2.360 Nm de torque. Em quilos, isso dá um absurdo.
de 240,3 kg de torque. Seu 0 a 100 é feito em apenas 1,81 segundos. Ele é atualmente o carro de produção mais rápido do mundo. Já bateu recorde de aceleração, frenagem e até de velocidade, 412 km por hora sem emitir uma gota de CO2. O carro é simplesmente a besta 666 do universo automotivo. Enquanto as marcas antigas tentaram se adaptar a gerações híbridas ou até elétricas, a Rimac já chegou pedindo truco de 12 na mesa. Se a década de 2020 fosse uma corrida, o Nevera já ganhou a Copa Pistão. Isso por enquanto. Ainda temos mais 5 anos de aguardo para outro carro tomar conta, sendo elétrico ou a combustão. Será que o futuro realmente será pura tecnologia e eletricidade? O que você acha? Esse carro ainda será o mais rápido daqui 5 anos? E o que a década de 2030 nos reserva? Só o tempo dirá. Não esqueça de acompanhar os sorteios rolando.